Olá, aqui é o Túlio Faria da Plano. Seja muito bem-vindo a mais um Hands-On. No Hands-On de hoje eu quero mostrar um módulo para vocês que permite a gente fazer um merge entre dois JSONs. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte cenário, a gente tem uma aplicação que é um jogo, tá? E esse jogo ele tem um mundo ali, tá? Então ele tem um mundo onde acontecem as coisas. Então você pode ter o seu personagem e o outro jogador tem um outro personagem e ambos estão dentro do mesmo mundo, né? Então do mesmo cenário ali. E o que acontece? A gente precisa compartilhar esse estado, né, esse JSON, entre esses dois jogadores. Então a gente precisa mandar as atualizações de um lado para o outro. Tá? Então como que a gente pode controlar isso? Como que a gente pode controlar os conflitos entre essas duas alterações em dois objetos? Né? Então a gente tem dois personagens que estão caminhando no mesmo mundo. Como que a gente pode evitar a colisão ou fazer realmente a mesclagem desses dois JSONs, né, que é uma estrutura que a gente utiliza muito em JavaScript, né, então, que é a estrutura básica, padrão aí no JavaScript, tá? Então como que a gente pode fazer isso? Para utilizar e para fazer isso, a gente vai utilizar um módulo que chama AutoMerge, tá? Então ele consegue fazer esse merge de dois JSONs que estão em outros lugares, né? Então a gente poderia fazer no mesmo lugar, né? Então a gente poderia fazer um JSON simplesmente em um ponto só, mas ele fica mais interessante quando a gente começa a utilizar ele em mais de um lugar, né? Então um jogador mantém uma dessa cópia, né, que é controlada, e um outro jogador mantém uma outra cópia desse JSON controlado. Vou mostrar um exemplo, vai ficar um pouquinho mais simples de como que a gente pode fazer isso, tá? Outra coisa que é bastante bacana para isso também, a gente pode utilizar isso para gravar e guardar um histórico de alterações em cima de um JSON, tá? Então, se a gente estiver construindo, por exemplo, um editor de textos estilo aquele Docs do Drive, né, do Google, a gente poderia fazer dessa forma também. Então é bastante legal. Bom, então o que eu vou fazer aqui primeiro? Yarn-add AutoMerge, tá? Então vou adicionar ele aqui. Já tem uma pasta nova, tá? Então para eu começar meu projeto. E o que é legal? O primeiro conceito que o AutoMerge usa é que o objeto que a gente está gerenciando, ele é immutable, tá? Então a gente não altera o objeto diretamente, tá? Então a gente não vai mutar esse objeto diretamente, tá? Então eu tenho um JSON, eu não posso mutar ele diretamente. Então eu vou criar um teste aqui, teste.js, opa, escrevi errado, .js, então o que eu vou fazer? Const AutoMerge é igual require AutoMerge. Deixa eu fechar isso aqui. Então o que acontece? Eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó, const obj é igual sei lá, world, e aqui tem um outro objeto, a igual a 1. E eu não posso simplesmente fazer obj.world.b igual a 2. Tá? Então, se eu fizer isso, eu não vou conseguir utilizar aqui o AutoMerge da maneira que deveria ser. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade? A gente tem que criar já um objeto novo, utilizando aqui o AutoMerge. Tá? Então, a gente tem que fazer um AutoMerge.init, e aí sim a gente vai começar a poder controlar esse objeto melhor. Como ele é immutable, qualquer coisa que eu faço nesse objeto, ele vai gerar um objeto novo. Então, a gente tem um objeto na versão 2, por exemplo, que aí sim a gente vai fazer um AutoMerge.change. Então, eu vou aplicar uma mudança nesse objeto. Em qual objeto que vai ser? A versão anterior dele. Eu posso falar o que eu estou fazendo de alteração aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela. Então, por exemplo, add key, por exemplo. E aí ele tem um callback, né, que vai efetuar a mudança realmente. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui esse documento meu, ou esse objeto, e fazer o seguinte, ó, ter aqui uma arrow function, e aí eu vou colocar doc.a, por exemplo, igual a 1. Tá? E o que acontece? Se a gente começar, vamos dar um console.log obj versão 2 aqui, vamos ver o que acontece. Então, node, teste. Ele tem algumas estruturas de controle dele aqui, né, um object ID, mas percebam que ele tem aqui um objeto com a igual a 1. Tá? Então, a gente vai mutando esse objeto à medida que eu vou fazendo alterações dele. Tá? Então, eu não altero o objeto anterior. Obviamente, se eu quisesse fazer aqui um let, eu poderia armazenar em cima, tá? Então, sem problema nenhum. Tá? Eu posso pegar o objeto e gravar ele em cima, que também vai dar certo. Tá? Então, eu posso ir mutando e não guardar a referência
para a versão anterior, e tá tudo bem também, tá? Então vai funcionar da mesma forma, tá? Então não teria problema nenhum. Outra coisa que é interessante, a gente consegue fazer o seguinte, ó, vamos imaginar que agora a gente tem um outro objeto aqui, tá? Então a gente tem um objeto que está num outro computador, numa outra conexão, tá? Então no Node a gente consegue separar isso, uma variável, um objeto aqui que tem uma conexão, no caso do Socket.io, por exemplo, a gente consegue fazer isso tranquilamente, e a gente tem um outro objeto que faz parte de uma outra conexão. Então, vamos supor que eu tenho um objeto 2, que é um outro, que está acontecendo num outro ponto, né? Então, que é o usuário que acabou de conectar, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Automerge.init, então, a gente está iniciando o mundo para esse jogador 2, por exemplo, e o que a gente faz? A gente vai colocar o que tem de alterações nesse objeto 2. Então, eu vou pegar aqui o objeto 2, o que ele vai ser? Ele vai ser um automerge.merge, e aí eu vou falar qual objeto que eu quero, né? Então, o objeto 1, que é o primeiro ali. Eu vou falar, sei lá, load initial state, por exemplo. Então, eu estou carregando a minha... Aliás, vamos colocar direto aqui, vai. Nem vamos colocar só o remote aqui, objeto 2. Então vamos mesclar os dois aqui. E se eu colocar o objeto 2 aqui, a gente vai ver que eles são... Opa, o que eu errei? Eu errei o nome. OBJ. Então olha só que legal. Então agora eu tenho os dois controlados. Ó, tá? Então eles têm aqui o atributo A. O que é legal? Eu posso agora mutar o objeto 2. Então, objeto 2, objeto 2 é igual automerge.change. Qual objeto que eu quero? Agora é o objeto 2. Qual alteração que eu quero fazer? Add key B. Opa. E aí eu tenho aqui também meu doc, né? E aí eu faço o que eu quiser aqui. Então, doc.b é igual a 2. Vamos salvar. Então, olha só, olha o que aconteceu agora. A gente tem um objeto que tem somente o key A igual a 1, e a gente tem um outro que tem o key A igual a 1, que ele copiou do primeiro, e um key B igual a 2. Então, vamos supor que o personagem andou, né, no mundo do segundo player ali, do objeto 2. Então ele andou, ou adicionou alguma coisa, ou deu um tiro, ou morreu, ou coletou um item, ou algo nesse sentido. Se isso aconteceu, o que acontece? A gente precisa de alguma maneira mesclar esses dois objetos, tá? Então a gente precisa de alguma maneira voltar e dar um merge de volta entre esses objetos. Então eu poderia trazer de volta aqui, ó, então obj é igual automerge.merge, e aí trazer de volta essa alteração para cá. Então obj e obj2. Deixa eu fazer isso aqui, vamos ver. Opa, errei de novo. OBJ, o que aconteceu aqui? Ah, sim, eu coloquei errado aqui. Vamos colocar ao contrário. OBJ. Ah, eu cometi um erro aqui, ó. Quando a gente vai migrar aqui, a gente está pegando o objeto 1 e jogando no objeto 2. Então agora sim. Eu tinha invertido, né? Então na verdade aqui eu estava colocando um objeto vazio mesclado com um objeto que estava cheio, tá? Então na verdade eu estou invertendo aqui. Então isso que acontece. Agora eu estou fazendo de novo, né? Estou fazendo um merge de novo do objeto 2 com o objeto, tá? Então aí sim agora eu tenho ele mesclado aqui, ó. Então agora ele está mesclado para mim. Vamos só voltar aqui. Também. Aí, agora continua funcionando certo. Eu errei só na primeira aqui, né? Então a gente tinha mesclado o objeto vazio, aliás, trago o objeto cheio em cima do vazio, tá? Agora tá certo. Então olha só, agora o objeto, o que a gente fez? A gente trouxe as alterações do 2 para cima do 1, tá? E retornou o objeto 1 aqui. Reparem que o objeto ele está sincronizado, tá? Então ele sincronizou os dois. Mas o que acontece? Nem sempre vai ser assim, tá? Então no mundo real a gente não vai ter a possibilidade de pegar os dois objetos e começar a fazer isso. O que a gente vai ter que fazer? Um objeto vai estar conectado numa máquina, a gente tem que mandar a atualização disso para uma outra máquina. E se a gente ficar mandando toda hora o objeto cheio, é muito mais custoso em recursos, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer até antes disso, ó, vamos só pegar aqui o obj, aliás, automerge.getHistory.
E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o histórico do objeto, então o obj, e a gente passa para ele um map, né? Então ele retorna um vetor que tem um state, tá? Então a gente consegue console.log e vamos pegar aqui só o S, tá? Vamos colocar o S aqui e vamos ver o que retorna para a gente. Então olha só que legal, ó. A gente tem a alteração que foi realizada e qual que foi o snapshot, né? Então como que era o objeto naquela hora. Então olha só que legal, vamos explorar um pouquinho mais. Então s.change, vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Então olha só que legal, ó. Qual que foi a ação que eu fiz? Ó? Eu adicionei a chave, o key B. Na sequência qual que é? E aí eu tenho a ação em si, ó. Então setar no objeto que tem esse key aqui, o key B, o valor 2. Então eu consigo pegar todas as alterações que eu fiz nesse objeto. E o que é legal? Vou tirar o change agora e vou colocar o snapshot. Eu tenho como que era o objeto naquele momento. Ó. Então olha só, olha como que era o objeto naquele momento. Ele só tinha um A e depois ele passou a ter o B também. Então eu comecei a controlar mais como que o meu objeto está sendo alterado. E aí que vem uma coisa que é bastante legal. Eu posso pegar, por exemplo, descobrir todas as mudanças que foram realizadas, transferir essas mudanças para uma outra máquina, então enviar essas mudanças utilizando o Socket.io, por exemplo, para uma outra máquina e aplicar essas mudanças nesse outro objeto. Então a gente pode fazer isso em conjunto, né? Usando o Node, usando a parte no client ali para fazer essa transferência de alterações de um para o outro. Então, olha só que legal. Se eu pegar agora, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, mudando o changes, né? Igual automerge.getChanges. E aí a gente pode vir e falar, olha, qual é o objeto que eu quero? O obj comparado com quem, né? Então, eu precisaria comparar com alguém. Vamos só trocar aqui, ó. Eu não vou fazer o merge, não. Vamos fazer o obj comparado com o obj2. Console.log changes. Vamos ver se funcionou. Então, olha só, ele já descobriu aqui, ó, que a mudança que tem entre um e outro é adicionar a chave B. Então, o que acontece? Se eu pegar essa mudança e transferir ela via Socket.io ou de alguma outra maneira, eu consigo, na outra ponta, fazer o quê? Pegar essas mudanças e aplicar essas mudanças. Inclusive, a gente pode transformar essas mudanças aqui em uma string, por exemplo, então const changes string. Eu posso pegar, fazer um JSON stringify. Na outra ponta, né, então na outra máquina, o que eu vou fazer? Const, vamos pôr aqui R, só que foi received, né, então changes, vai ser igual ao quê? JSON.parse, e aí eu vou parsear esse JSON, esse changes string, né, que foi o que eu enviei pela rede, então tem que serializar para mandar via Socket.io. E aí o que é legal? Eu posso aplicar essas mudanças aqui. Então imaginem lá que o objeto 2, aliás, o objeto 1, ele é a mudança, ele é a mudança que eu quero receber, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Aí, olha que legal, eu posso vir e aplicar essas mudanças que vieram via rede, né? Então, vamos aplicar ele aqui, ó. Então, vamos colocar o obj2, aliás, o obj1, né? É igual. E a gente vai pegar automerge.applyChanges. Qual objeto que eu quero aplicar essas mudanças? No doc. E quais mudanças que eu quero aplicar? rchanges. Changes. Console.log obj. E vamos rodar aqui. Não fiz um doc aqui. Não é doc, é o obj. Então olha só que legal. Agora, os dois também estão iguais. Então, olha só que interessante que daria para fazer. A gente consegue construir uma aplicação, manter uma versão desse doc em cada cliente, e toda vez que a gente mandar essas alterações, a gente passa para a string aqui, envia essa alteração para outra ponta, a outra ponta recebeu essa alteração, aplica. Se eu fizer uma alteração aqui agora, o que eu faço? Eu posso devolver as mudanças para lá de volta, desde a última vez que eu recebi, né? Então, eu recebi agora, eu posso gravar todas as mudanças que eu fiz e de tempos em tempos, por exemplo, eu posso disparar essa mudança
para outra ponta. Então eu consigo manter o estado atualizado em 2 lugares, né? Então eu consigo ter um objeto atualizado em 2 lugares. Alguns pontos importantes aqui. O AutoMerge, ele tenta fazer isso de forma automática, tá? Então, se houver um conflito, tá? Imagine que a gente alterou o mesmo key ao mesmo tempo, tá? Então, nessas mudanças, eu mudei o B e mudei o B no outra ponta. O que ele vai fazer? No caso de key em específico, ele vai pegar aleatoriamente uma das 2 alterações e vai aplicar. Porém, ele não perde o histórico, tá? Então, ele vai manter o histórico pra gente de todas as atualizações que aconteceram naquele objeto. A gente não perde, a gente conseguiria voltar para aquela atualização que a gente quisesse ali. E além disso, ele tenta mesclar também, tá? Então, se a alteração for muito diferente, mas em keys diferentes, ele vai mesclar para a gente automaticamente, tá? Então, isso é muito legal e isso é muito poderoso, tá? Então, se a gente quiser criar um jogo online ou um editor de documentos em tempo real, onde as pessoas podem compartilhar o mesmo estado, tá? Então é bastante importante, bastante legal. E essa é uma ferramenta muito bacana se a gente for utilizar, inclusive com o React em conjunto com o Node, né? Porque a gente consegue colocar aí o Socket.io rodando no servidor, integrar isso numa aplicação em React e fazer essa aplicação em tempo real, respondendo atualizações em tempo real. Se a gente quiser ir mais a fundo, por exemplo, a gente poderia utilizar isso aqui junto com Redux, né? Então a gente conseguiria aplicar essa mudança no store ali, né, no Redux, e simplesmente a nossa aplicação em React responderia a essa mudança, tá? Então também é bastante poderoso. Bom, pessoal, essa é a lib aqui que eu queria mostrar para vocês, né, o módulo que eu queria mostrar para vocês, que é o AutoMerge. Ele é um pouquinho confuso nessa mudança aqui, né, de um para o outro, tá? Então, de quem está de cada lado, mas nada que você fazendo um teste aqui você não consiga identificar, tá? Então, lembre sempre o seguinte, o objeto 1 aqui, ele pode estar em uma máquina e o objeto 2 pode estar em outra, e simplesmente a gente troca essas mensagens de mudança, pegando as alterações aqui e enviando para outra ponta, tá? Então isso já funciona muito legal e já vai permitir que a gente crie aplicações muito ricas aí. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, então clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades. Segue a gente no Twitter, no Instagram, tá? É só procurar DevPlano lá e Túlio Faria no Twitter. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!